Oi, YouTube, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje é sobre. Vou falar um pouco sobre toque, porque as perguntas, os comentários que eu mais recebo têm a ver com esse tema, devido a um vídeo que eu fiz e que deu uma repercussão muito boa e que chegou a várias pessoas que estão passando pelo toque HOCD, né? Que vocês conhecem. Então, hoje eu vim falar um pouco sobre isso, mas entrando numa camada diferente, talvez um pouco mais profunda, que vai ser até o título do vídeo, que é Seus pensamentos não definem quem você é, mas sim as suas atitudes. O que o torna o pecador um pecador? Não é o fato dele pensar, mas sim o fato dele fazer. Entende o que eu tô querendo dizer? Então a gente fica se martirizando tanto por pensar demais em, em qualquer toque nessa circunstância. Seja o toque da pessoa que geralmente tem um toque religioso, de ficar pensando que está cometendo uma blasfêmia com pessoas sagradas, qualquer toque que seja, o que te torna pecador não é o fato de que você pensa, mas que você faz. Porque pensar, gente, todo mundo pensa, e tem gente que pensa coisa ruim, pensa coisa boa, pensa de tudo. O ser humano é racional, e o bom do ser humano ser racional, dele pensar, é que ele tem também, né, o livre-arbítrio que Deus nos deu, porque ele confia tanto que a gente consiga manusear essa coisa incrível que a gente tem, que é a nossa mente, que de fato a gente vai conseguir racionalizar tudo que a gente está pensando e pensar, olha, isso aqui é uma coisa muito ruim que eu tô pensando, mas isso não me define, não vou fazer. E é isso, parou. Não vai se tornar um monstro. O que torna nossos pensamentos um monstro é porque a gente começa a ter medo dos pensamentos e medo de fazer. Mas, gente, se você for fazer, é você que vai fazer, você que comanda se você faz ou não, se aquele seu pensamento, se ele é uma coisa que vai te definir ou não, porque se ele te define é porque você é e você vai fazer. Então começa a ficar mais tranquilo em relação a isso, confiar em você. O processo do autoconhecimento, olha que loucura, o toque HOCD, você tem dúvida da sua sexualidade. Como pode uma pessoa ter dúvida tão exacerbada, tão cruel do que tá aqui dentro dela? Ela sabe do que, se ela é ou não, tá aqui dentro dela, ela sabe. Ela sabe, no fundo ela sabe, ela tem medo de procurar a resposta, porque ela vai achar. E outra coisa, a gente tem que aceitar o que tá acontecendo com a gente e aceitar que pode ser sim uma possibilidade, pode ser sim que eu seja. Mas aí vai de acordo com a sua vontade, a sua dedicação a procurar a resposta, a procurar o autoconhecimento. Porque se você se conhece, você não tem medo de quem você é, das suas atitudes, porque você sabe exatamente do que você é capaz de fazer, você sabe exatamente quem você é, quais são os seus sentimentos, quais são os seus pensamentos, seus defeitos, suas qualidades. Você sabe seus valores, seus princípios, você sabe a educação que sua mãe te deu, você sabe tudo, você tem uma base dentro de você, tem a resposta para tudo, basta você querer, basta você procurar. Então, começa por aí. Começa a entender os seus pensamentos e entender que pode ser sim uma realidade. E aí você escolhe se você quer pecar ou não, no sentido de que você quer fazer ou não. Tô pensando muito nisso, porque eu estou, graças a Deus, me tornando uma pessoa cada vez mais religiosa, que acredita mais em Deus, que procura a palavra do Senhor. E eu acredito que no mundo de hoje, o pecado, ele tá espalhado aí e sendo normal, sendo uma coisa muito normalizada. Porque eu acredito sim que sexo, hoje em dia, não antes. Então, que sexo fora do casamento, ou fora de uma união mesmo, ele é um pecado, ele é uma coisa que não vai agregar na sua vida, na verdade, pra mim é uma coisa muito poderosa, a maior e mais pura troca de energia. Então você tem que escolher com quem que você quer ter essa troca de energia. Então você escolhe se você peca ou não, ele tá de fácil acesso, é super atrativo, mas é você que escolhe se você quer ter acesso a esse pecado ou não. Entende? Então, o que te torna não é o fato de você pensar, de você ter vontade, porque o ser humano ele é assim. Ele tem vontade, na hora da raiva, dá vontade de você mandar todo mundo pra aquele lugar, dá vontade de. Tem vezes que a gente tá com tanto ódio de uma pessoa que a gente, eu queria que essa pessoa tivesse morta, eu queria matar essa pessoa, que ódio, que não sei o quê. Isso te torna assassino? Não. Isso apenas te torna ser humano, e que ser humano ele tem pensamentos ruins. E tudo bem, o que te define ser algum pecador ou não é o fato de você fazer. E entre pensar e fazer, tem um abismo
é enorme. Se você racionaliza os seus problemas e entende que você pensou isso, que isso não é legal, que isso não te faz bem, que isso não te define, pronto, próximo. Acabou. Aquele monstro que tá ali na sua cabeça, ele começa a diminuir, começa a perder força, porque você começou a racionalizar o seu problema e você não começou a dar tanta importância pra ele. Você não começou a ter tanto medo de ser uma pessoa que você não quer ser. Gente, o mundo, ele tá cheio de qualquer esquina que você for, você encontra sexo, você encontra drogas, você encontra todos os tipos de pecado. Mas aqui dentro, você racionaliza, você entende, é o que eu quero pra mim? É como eu me vejo daqui a uns anos? Sempre foi o que eu quis? É o meu sonho? Isso vai de acordo com os meus princípios, com os meus valores? Não, não é você. É o pecado querendo te chamar. E você que escolhe se dá ouvidos ou não. Você tem um livre-arbítrio. E você também tem que entender que cada ação tem uma consequência. Então, se você fez, você tem que lidar, você tem que entender que vai ter uma consequência, seja boa ou ruim. Toda ação tem uma consequência, boa ou ruim. E você, depois de fazer, você tem que entender. Voltando aqui, parou. Você vai conseguir lidar com a consequência da sua ação? Porque o mal do ser humano é esse. Ele não pensa nas consequências das coisas que ele vai fazer. E aí, quando vem a consequência, ele não consegue lidar. Então ele fica mal, começa a ficar depressivo. Tem gente que acaba acabando com a própria vida, porque não consegue lidar com a consequência daquilo que fez. Ou então culpa o outro. Ai, o outro, ele fez isso comigo e tal. Mas você permitiu, você teve alguma ação que levou a essa consequência. Então aprenda a lidar com as coisas, gente. Aprenda a lidar. E o que isso tem a ver com o toque? Tem a ver com o fato de que o seu pensamento não te define, não define quem você é. Apenas você pode se definir com as suas ações e com o que você. Como você lida com o seu problema, como você lida com esse pensamento. E é o que eu tô buscando pra mim, é o que tá me ajudando a melhorar. Quando vem um pensamento sobre toque, sobre todas essas coisas, eu falo, esse pensamento, ele não me define. Vai definir a minha atitude perante esse pensamento. É uma coisa que eu quero pra mim? É uma coisa que eu acho que vai me agregar? Não. Tchau, descarto. Eu vou diminuindo o monstro que tá dentro da minha cabeça. Porque o pecado, ele é atrativo, entende? Então, por exemplo, se você bebe, você sabe que a bebida, como o sexo, é um vício. Quanto mais você quer, mais você tem. E isso é pecaminoso. Dentro de um relacionamento, não, mas a bebida pra mim sempre. Inclusive, eu quero parar e tudo. Já diminui muito, drasticamente assim. Mas às vezes ainda dá uma vontadezinha e tudo, mas eu tô tentando melhorar. Mas não deixa de ser um pecado, porque foi normalizado, porque é legalizado, não deixa de ser um pecado. E é atrativo. É atrativo. E quanto mais você quer, quanto mais você tem, mais você quer. E às vezes começa a se tornar algo banal, algo muito normal, muito comum. Aí você começa a buscar outras coisas, como o fato de você fazer sexo com várias pessoas e tudo. Então, tipo assim, começou a normalizar, começa a virar normal, banal, e aí você começa a buscar mais prazer e vai ficando uma coisa louca, você entende o que eu tô querendo dizer? Então, esse vídeo até é um pouco polêmico, né? Eu acho que talvez eu vou receber alguns hates se tiver muitos acessos. Tomara que tenha, Jesus, que eu estou pronta. Eu sinto que esse é meu caminho. Mas é isso, gente. É basicamente esse. Não se desespere com o toque, seja qual ele for. Ele não te define. O que define é a sua atitude. Então, pense bem quando vier o que você vai fazer com isso. Às vezes dá medo de fazer alguma coisa, mas entenda que o não fazer nada também é uma ação e também é uma atitude, né? E vai trazer consequências. Eu tô parada aqui. Por exemplo, tá tendo um tiroteio. Eu posso escolher me esconder, eu posso escolher sair correndo, ou eu posso escolher ficar paralisada. E aí, não é uma atitude? É uma atitude, você escolheu ficar parada. E aquela atitude de ficar parada, de não. Qualquer coisa vai ter uma consequência. Pode ser que você seja acertado ou não. Você deixou a sorte aí ao seu favor. Então, quando você quer uma coisa verdadeiramente ou quando você não quer, você faz por onde não aconteça ou por onde aconteça. Então, esse vídeo vai ser um pouco mais curtinho, mas eu senti que eu falei tudo que eu queria falar.
e que eu expliquei até que bem, de certa forma. Dependendo, eu faço uma parte 2 explicando melhor, porque olha só o tamanho do script que eu montei pra poder fazer esse negócio. E eu deixei aqui pra eu ler, mas eu não li quase nada. Foi tudo vindo na minha cabeça. E foi isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido pra vocês, que tenha confortado de alguma forma o coração de vocês. O meu conselho pra quem possui toque igual ao meu, que era HOCD, ou qualquer outro tipo de toque, busque primeiramente você se conhecer, se amar, se entender, autoconhecimento e Deus também, porque ele vai te ajudar, ele vai te dar respostas. Você tem que estar disposto a escutar o que ele tem pra te dizer, porque a resposta ela tá em todo canto e às vezes a gente escolhe se a gente escuta ou não. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus.